Esse vídeo faz parte de uma sequência onde iremos mostrar as obras do artista francês Jean-Baptiste Debré. Esses desenhos históricos foram publicados no volume 3 do livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. A primeira obra foi nomeada como Presentes de Natal. Na imagem, podemos ver 5 escravizados. Da esquerda para a direita, um escravizado conversa na porta da casa onde trabalha com uma outra escravizada, que carrega em sua cabeça um cesto e leva em uma das mãos uma bandeja. Mais adiante, podemos ver um escravizado levando algumas galinhas em um cesto na cabeça, um leitão em um dos braços e um peru na outra mão. À frente, outro escravizado leva nas costas um leitão maior. E à frente de todos, outro escravizado leva um grande cesto na cabeça com muitas galinhas. A segunda obra foi nomeada como Anjo voltando da procissão, uma serva negra trazendo de volta a palma de seu senhor no domingo de Ramos. Na obra, podemos ver 5 pessoas. O primeiro à esquerda é um escravizado que toca um certo tipo de instrumento musical, enquanto segura um bambu com flores. Em seguida, vemos um padre que segura a mão de uma menininha vestida com roupas coloridas, muitas joias e plumas na cabeça. Ao fundo, vemos 2 meninas, vestidas da mesma forma que a outra criança. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Na terceira obra, nomeada como Vários Caixões, podemos ver uma cena funerária. Parece que Debré quis mostrar os diferentes tipos de caixões e sepultamentos da cidade. Acima, vemos 3 modelos de caixões para crianças. À esquerda, como era o modelo de caixão para um monge católico. Depois, uma mulher rica em um caixão com muitas flores. Abaixo vemos a estrutura que fecha o mesmo caixão. Em seguida, uma freira morta no caixão. E, por fim, embrulhos feitos com plantas para sepultar escravizados.
A quarta obra foi nomeada como Comboio Fúnebre de um Membro da Irmandade. Nela podemos observar 8 homens que levam o cortejo fúnebre de um morto. Possivelmente, esses homens eram membros de uma ordem religiosa, pois carregavam velas, cruzes e usavam roupas diferentes. A quinta obra foi nomeada como Desembargadores, chegando em traje ao Palácio da Justiça. Podemos ver 2 desembargadores descendo da carruagem e entrando no Palácio da Justiça do Rio de Janeiro. Podemos ver alguns escravizados e funcionários do palácio à porta da instituição. A sexta obra foi nomeada como Estátua de São Jorge e seu cortejo, precedendo a procissão de Corpus Christi. À frente, vemos 3 negros bem vestidos, tocando instrumentos musicais. Depois vemos 3 homens brancos que amparam a estátua de São Jorge, que está posta no cavalo. Em seguida, vemos 2 cavaleiros seguindo a procissão. E ao fundo, outras pessoas seguem a estátua com bandeiras. A sétima obra foi nomeada como Catacumbas da Paróquia Carmelita. Na imagem, podemos ver dezenas de catacumbas e também um homem falecido em um caixão. A oitava obra foi nomeada como Pequenos Sarcófagos, nos quais ossos são mantidos. Vemos catafalcos, velas, sarcófagos e caixões.
A nona imagem foi nomeada como Busca chamada loucura do Imperador do Espírito Santo. Provavelmente, trata-se da festa do Divino Espírito Santo, que é realizada 7 semanas depois do domingo de Páscoa, no dia de Pentecostes, para comemorar a descida do Espírito Santo sobre os 12 apóstolos. A 10ª obra foi nomeada como Bandeira Brasileira e Pavilhão. Desenhada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré, a bandeira do Brasil Império, de formato retangular e com fundo verde, tinha no centro um losango amarelo. Dentro dele, o brasão nacional. O distintivo consistia em um escudo verde, tendo o centro a esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo em vermelho. O verde representava a Casa de Bragança do imperador Dom Pedro I e o amarelo a Casa de Habsburgo-Lorena da Imperatriz Maria Leopoldina. Deixe sua opinião sobre o vídeo nos comentários. Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos.